Oi, tudo na paz? Presta atenção. Roupa não define caráter. É o que muitos dizem por aí e eu concordo plenamente. Porém, queridos, é o nosso caráter que define como nos vestimos. Presta atenção nisso. Antigamente, a gente olhava na rua as pessoas passando e era fácil identificar quem de fato era um cristão ou não, pelas vestimentas. Imagine aí, identificar quem serve a Deus através da forma que se vestia, né? Você olhava aquelas senhoras com o vestido longo, com a saia longa, aqueles senhores vestidos socialmente, bem portado ali, bem colocado. Você observava se vestem bem. E isso identificava, era um dos itens que identificava quem de fato estava buscando servir a Deus ou quem era o evangélico. E muitas vezes as pessoas viam aquelas senhoras passando com vestido com saia longa e diziam: ali vai uma protestante. Hoje talvez até ainda se use, né, esses vestidos e estas saias, mas a moda foi diminuindo, né, do pé já está no joelho, e quando é abaixo do joelho tem um rasgão do lado que vai até na cintura. E a moda vai mudando conforme o tempo vai passando. A moda do mundo vai entrando na igreja. E isso é comum, isso é relativo. Outro dia eu fui pregar numa igreja em Recife, e lá, beira-mar a igreja, e lá você via dentro da igreja diversas formas de vestimenta, como se estivéssemos ali livre para depois do culto ir para a praia. Mais ou menos assim, o Ministério de Louvor se levantou com aquela roupa que era melhor não olhar para não quebrar o sentido da sua adoração no louvor. E assim vai entrando as vestimentas na igreja. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 19 e 20, o que me chama a atenção é que Paulo, ele exortava a igreja para que os cristãos glorificassem a Deus através do seu corpo. A Bíblia pede que a gente glorifique a Deus através dos nossos corpos, da nossa vestimenta. E é sobre isso que eu queria refletir com os queridos nesse espaço aqui. Como é a roupa do céu, né? Vestes talares que cobre todo o corpo, né? Mas não vou tão além, não vou lá no momento da glória onde teremos uma roupa que Deus irá nos vestir. Deus já nos vestiu aqui na terra. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz no versículo 7 de Gênesis 3 que abriram os olhos e eles viram sua nudez, correram e pegaram folhas, né, de árvores ali, das plantas que tinham em volta, e cobriram as partes do seu corpo. Mas se você prestar atenção, quando Deus veio para conversar com eles e soube do que aconteceu e os expulsou do paraíso, antes o que Deus fez? Os vestiu. E a vestimenta que Deus os vestiu, eu quero chamar a atenção no que a gente vai meditar agora. A roupa que Deus vestiu Adão e Eva foi uma pele inteiriça, cobriu todo o corpo deles. Por quê? Presta atenção na nossa reflexão e você vai entender, né? A vestimenta surgiu, queridos, devido à consequência do pecado. Aí a pergunta, então, por que nos vestimos hoje? Porque temos uma natureza pecaminosa. Abriram-se os olhos, consequência do pecado. Pecamos. E referente à nudez, não por causa dos nossos órgãos sexuais, mas por causa da nossa razão, um raciocínio fértil demais, alma corrompida. Temos um raciocínio hoje impuro, imundo, e precisa de purificação. Aí foi onde entrou a depravação moral do homem.
Aí é que Jesus diz: eu sou a água que limpa, que purifica. Jesus é a água que limpa a alma e precisamos buscar essa água para lavar esse corpo corrompido, depravado moralmente pelo pecado. Aí a Bíblia diz que os olhos deles se abriram por causa do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Abriram os olhos e eles enxergaram a sua nudez. Queridos, o pecado entra pelos olhos, penetra nos pensamentos, atinge os sentimentos e se aloja na alma. Queridos, quando o pecado se aloja na alma, aí já é um quadro muito perigoso a ser um candidato ao inferno. Quem anda em pecado certamente veste as vestes do mundo, vestimentas do vício, da carne, da imoralidade, da sensualidade, vestimentas da ação carnal, brigas, contendas, mortes. Deus nos chama através da palavra de Deus a vestir as vestes do Espírito, vestimenta que veste o corpo inteiro. Se não, queridos, se a vestimenta de Deus não cobrir nosso corpo, então a vestimenta do sexo ilícito veste o nosso corpo. Aí surge a sensualidade que conduz à pornografia, consequentemente vem o adultério, vem a prostituição. É nessa sensualidade que surgem as roupas devassas, depravadas. E isso tem atingido as igrejas do Senhor, o povo cristão. Isso é que devemos ter cuidado, como que você tem se vestido, como que você tem zelado esse corpo, morada do Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele disse: gente, glorifique a Deus pelo seu corpo, cuide, zele. A discussão que precisamos ter conosco é que meu corpo é um santuário do Deus vivo e eu preciso preservar isso. Quem anda com Deus veste a roupa de Deus, né? Aí você entende no mundo, quem é que faz as modas? Quem faz desfile de moda? Quem não tem pudor, quem não tem respeito, quem não tem respeito para consigo mesmo e nem com o corpo. Mas quem anda com Deus, como é? Como é que se veste? Composto, é bem vestido, mesmo sendo humilde, se veste bem, porque sabe que seu corpo é morada do Espírito Santo de Deus. E por que é que Deus vestiu Adão e Eva? Por que que Deus vestiu eles com aquelas vestimentas de couro inteiriço? O versículo 21 de Gênesis diz: Deus fez vestimenta de pele e os vestiu. Por quê? Primeiro, porque de pele, por ser inteiriça. Foi uma pele inteira, não teve emenda. Igual a túnica de Jesus, era inteira, inteiriça. Era a pele que cobria todo o corpo. Deus está nos dando a instrução aí. A roupa que o homem vestiu, Adão e Eva, só cobria as partes. Deus deu uma vestimenta que cobre todo o corpo. Segunda coisa, porque Deus vestiu eles? Os vestiu porque só Deus pode cobrir o pecado do homem por completo. Só Deus nos veste o corpo inteiro. O homem tenta vestir ali partes, mas só Deus cobre a alma inteira do ser humano. Não adianta você se espernear, você se inculcar, só Deus veste a alma. E em terceiro e último importante lugar, porque Deus vestiu Adão e Eva de pele, porque pele de animal contém sangue. E isso foi um prenúncio da propiciação, em que o sangue de Jesus cobre todo o pecado da humanidade. Pele contém sangue, cobre o corpo todo, prenúncio da justificação. Propiciação. Essa palavra propiciação no hebraico significa cobertura. Deus cobre a nossa alma, lava a nossa alma com seu lavar regenerador e cobre-nos com seu sangue puro e nos purifica de todo pecado.
Apocalipse capítulo 22, versículo 14, está lá escrito: bem-aventurado aqueles que lavam suas roupas pecaminosas e mundanas no sangue do Cordeiro. Quem não lavar as suas vestimentas no sangue de Cristo, que diz em Apocalipse 22, versículo 15, fica de fora do reino de Deus. Então, queridos, olha como precisamos ter cuidado com as roupas que vestimos, porque isso condiz com o testemunho que prestamos em respeito ao nome de Deus, em sermos morada do Espírito Santo de Deus. Cuide do seu corpo, cuide de suas roupas, roupas dos céus. É o que Deus direciona para a gente ter cuidado, porque um dia na glória Deus nos vestirá com roupas nupciais. E Ele já fez o prenúncio com Adão e Eva, cobrindo todo o corpo. Siga essa dica e zele mais pelo seu corpo. Repreenda a sensualidade, que esse mundo está pervertido nisso. Mas dê exemplo. Se você é um servo de Deus, um cristão, cuide do santuário onde mora o Espírito Santo de Deus. Ok? Pense nisso. Cuide mais do seu corpo, porque é santuário de Deus. Reflita nessas palavras e que Deus nos dê mais sabedoria e mais respeito com as coisas sagradas. Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.